porque os autores, muitas vezes, inspiram-se nos costumes da época para transmitir também a sua mensagem, caso eles considerem que o costume da época seja válido para a transmissão da fé. Ok? É o caso de Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, que é outro texto que a turma adora fazer uma leitura fundamentalista e carregar as tintas contra as mulheres. Né? Então, em primeiro lugar, né, no versículo 21, se diz de uma submissão mútua, uma solicitude mútua. Então não é só a mulher que tem que ser solícita ou submissa ao marido, mas o marido também tem que ser solícito e submisso à mulher. Uma submissão mútua. Depois do versículo 22 ao versículo 24, então se fala da solicitude da mulher. E aqui ele está copiando a cultura vigente da época. Ou seja, a cultura vigente da época era o regime de pater familiae. O homem, o pai de família, ele era dono de tudo que tinha dentro de casa. Então ele era dono dos animais, dos escravos, dos filhos e da própria mulher. Ele era dono, não era uma relação de pessoa, mas era uma relação de propriedade. Né? Então, o absolutamente convencional e normal naquela época era a mulher ser solícita ou ser submissa em tudo ao seu dono. E perceba que é justamente essa imagem que aparece no texto. Ou seja, se a igreja é esposa de Cristo e Cristo é nosso esposo, a igreja é solícita em tudo a Cristo, que é seu esposo. Então, da mesma forma, a mulher tem que ser solícita em tudo ao seu marido, pois ela representa a igreja e o marido representa Jesus. Percebe? Agora, contudo, o que os pregadores muitas vezes não fazem é enfatizar o versículo 25 em diante, que diz justamente o seguinte: e vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Preste atenção agora. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta-a e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos todos membros do seu corpo. Numa relação de propriedade, se a mulher por acaso desobedecesse o marido naquele contexto, o que acontecia com ela? O marido era violento, espancava, humilhava, obrigava a mulher a fazer sexo com ele na hora que ele quisesse. Era assim que funcionava. E quem escreve o texto está dizendo que não é para os maridos fazerem mais isso com as mulheres. Os pregadores não enfatizam isso, mas está aqui. Por que a ênfase do autor em dizer que aquilo que se faz com o corpo da mulher, o marido está fazendo com o próprio corpo? Porque muitas vezes os maridos violentavam, exploravam, espancavam os corpos das suas mulheres quando elas se revoltavam contra eles, quando não lhes era obediente. Então é interessante, né? Por que os pregadores não enfatizam isso também nas pregações? Só falam que as mulheres têm que obedecer aos maridos, mas não fala que os maridos não podem abusar economicamente das suas esposas, abusar psicologicamente das suas esposas, abusar sexualmente das suas esposas. Não pode fazer nada disso. Entende? Então é o problema da leitura fundamentalista, porque muitas vezes quem são esses pregadores? Homens que estão tentando defender o lado dos homens, mas a Bíblia não tem lado de defesa nenhum. O que a Bíblia fala? Ambos têm que viver em harmonia. Em harmonia. Percebe? Então, simplesmente não se pode transpor uma realidade lá do passado e simplesmente achar que essa realidade vale para hoje. Se esse texto fosse escrito hoje, de repente não se utilizaria essa imagem. Né? O povo acha que a Bíblia caiu do céu, pronto, então foi um negócio pronto que caiu do céu, um trem mágico que caiu do céu, e que não foram seres humanos, claro, iluminados por Deus, que pensaram, que refletiram, que usaram dados da sua cultura para poder elaborar a mensagem. Percebe? Então, por isso que hoje em dia se fala muito mais da complementariedade do homem e da mulher, que é uma relação de serem complemento um para o outro, de uma ajuda mútua, muito mais do que alguém tem que ser chefe e a outra tem que ser obediente. Porque isso era normal naquela época, mas hoje
É normal isso? É aceitável isso? É aceitável um pregador ficar anunciando aos quatro ventos esse tipo, como se isso fosse vontade de Deus para todo mundo? Né? O que pensar então, por exemplo, daquelas civilizações onde que a mulher é que manda? As civilizações matriarcais. Então elas estão todas fora da vontade de Deus? Um pensamento pequeno, mesquinho, que realmente a leitura fundamentalista não consegue responder, não consegue superar. Quem tem pelo menos um senso crítico e gosta de entender as coisas de forma profunda, não aceita esse tipo de argumento.